Fala aí, pessoal, tudo bem? Professor Willis dos Santos Lúcio aqui para mais uma aula, e hoje falaremos um pouco sobre os conceitos de gestão da produção e materiais e planejamento, programação e controle de produção, com foco principalmente nos sistemas de produção e no planejamento da produção, correto? Então, esses tópicos aí são comuns nesses componentes de gestão da produção em materiais e planejamento, programação e controle da produção. E hoje falaremos sobre esses dois tópicos aqui com mais objetividade. Primeiro, eu tenho que entender o que é um sistema produtivo. Quando eu estou falando em planejamento de produção, em controle de produção, eu tenho que entender o que é um sistema produtivo. Se procurarmos na literatura, existem várias definições, né? Um pouco mais técnicas, mais complexas, mas basicamente, o sistema de produção, um sistema produtivo, é definido como um elemento capaz de transformar alguns recursos de entrada em itens de saída. Ou seja, eu tenho as minhas entradas que passam pelo macro processo de conversão ou transformação e são geradas as minhas saídas, correto? E o que podem ser as minhas entradas? Diversos elementos. Eu posso ter como entradas materiais, né, matérias-primas, mão de obra, máquinas, instalações, energia, informação e tecnologia. Tudo isso passa pelo macro processo de conversão ou transformação e resultam em saídas. O que podem ser as minhas saídas? Podem ser produtos, né, que é o que mais se espera, produtos acabados, serviços, pode ser a prestação de um serviço, e também eu tenho resíduos e lixo. Falar um pouco da diferença de resíduos e lixo. Resíduos são itens que eu posso reutilizar, né? Fazer um processo de reciclagem, renovação, transformar em uma nova matéria-prima. O lixo, não. O lixo eu vou ter que fazer o descarte adequado, né? Seja por meio da incineração ou colocando esse lixo em um aterro controlado, né? Mas então eu tenho também aí algumas saídas. O que a empresa sempre busca é que sejam gerados mais produtos e serviços, né? Que ela aproveite ao máximo as suas matérias-primas, os seus materiais e o seu macroprocesso de conversão e transformação e gere menos resíduos e lixo e mais produtos ou serviços. Então, o sistema produtivo nada mais é do que esse elemento capaz de transformar recursos de entrada em itens de saída. Então, aqui, por exemplo, para a fabricação de um automóvel, eu tenho várias entradas. Eu tenho matéria-prima, que pode ser aço, né, borracha, plástico e vidro. Então, aqui eu estou falando de materiais, né? Matéria-prima e componentes. Eu tenho como entradas os equipamentos. Aqui eu simbolizei os equipamentos com uma prensa. E tenho também como entrada a mão de obra, né? Uma quantidade de colaboradores que irão participar deste macro processo de conversão ou transformação. Tudo isso sendo processado, eu tenho as saídas, que são os produtos acabados, aqui neste caso um automóvel, certo? Então tenho várias entradas aqui entre mão de obra, equipamentos e matérias-primas e componentes, e tenho a minha saída, que é o produto acabado, o carro. E o porquê que fala-se em macro processo de fabricação de um carro, né? Quando eu falo entradas que passam pelo macro processo e eu tenho as saídas. Porque dentro desse macro processo eu tenho vários processos menores. Então, por exemplo, na montagem do carro, eu tenho o processo de corte das partes metálicas, eu tenho o processo de montagem do chassi, eu tenho o processo de encaixe da carroceria, eu tenho um processo de acoplagem do motor, eu tenho um processo de montagem da parte elétrica, eu tenho um processo de montagem do acabamento, depois eu tenho um processo de montagem das rodas para efetivamente ter o produto acabado, o carro, né?
Então, dentro deste macro processo, eu tenho vários processos menores, que cada um demora um determinado tempo, utiliza um determinado recurso material, um determinado recurso tecnológico, um equipamento ou máquina, e um determinado recurso humano, colaborador, uma pessoa que vai executar aquele processo, certo? Então, o produto acabado é um macro processo. E dentro desse macroprocesso eu tenho vários processos menores, né, que têm que ser planejados, executados e controlados em uma sequência lógica. Detalhes que veremos aí futuramente aí nas próximas aulas, esse controle de produção. Né? Aqui estamos falando ainda um pouco do planejamento, certo? Então acredito que ficou bem claro aí para todos o que é o sistema produtivo. E depois eu tenho que entender que, basicamente, uma empresa, uma organização, pode trabalhar com dois modelos de sistemas produtivos. Os sistemas produtivos com a programação puxada e os sistemas produtivos com a programação empurrada. Qual a diferença entre ambos? O sistema produtivo de produção puxada, ele vem do inglês, né, do pull system. A produção puxada controla as operações fabris sem a utilização de estoque no processo. Neste modelo, o fluxo de materiais ganha relevante importância e aqui a demanda gerada é o start para a produção. Ou seja, no sistema de produção puxada, eu só vou produzir quando eu tenho a demanda, o pedido do cliente, correto? No sistema de produção empurrada, que vem do inglês também push system, o sistema de produção empurrada é determinado a partir do comportamento do mercado, certo? Então, neste modelo, a produção em uma empresa começa antes da ocorrência da demanda pelo produto, ou seja, produção puxada, só vou produzir quando eu tenho realmente o pedido, a demanda do cliente, e na produção empurrada eu vou produzir sem ter a demanda, sem ter o pedido do cliente, certo? Falar um exemplo aí de produto de produção puxada, por exemplo, aeronaves. As empresas que fabricam aeronaves só produzem essas aeronaves quando tem-se o pedido dos clientes. Eles não produzem aviões para estocar, para esperar o comportamento do mercado para comprar esses aviões. Produtos gigantes, né, que ocupam bastante espaço, com alto custo, eu não posso produzir isso para estoque. Eu produzo apenas com o pedido do cliente. A fabricação de embarcações, né, navios, também só ocorre quando efetivamente eu tenho o pedido do cliente. Então também é produzido no modelo de produção puxada. Falar um produto mais simples, né? Mas por exemplo, vestidos de noiva. Não se produzem vestidos de noivas para estoque. Isso porque cada cliente vai ter a sua característica, as suas exigências, vai querer um produto ali customizado, personalizado. Então os vestidos de noiva também são produtos com produção puxada pelo pedido. Falar um pouco de produção empurrada, né? Nós podemos falar aí os alimentos são produzidos sem o pedido do cliente, ficam estocados sabendo-se que em determinado momento o comportamento do mercado vai fazer com que automaticamente eles sejam consumidos, comprados, né? Então eu não preciso efetivamente ter o pedido para produzir. Combustíveis também é um tipo de produto com produção empurrada. Os combustíveis são extraídos aí do meio ambiente, as suas matérias-primas são processadas e produzidas sem pedido. Ficam estocados, mas sabe-se que em breve eles serão consumidos pelo mercado, certo? Então aí apenas alguns exemplos de itens de produção puxada e empurrada. Lembrando que grande parte das organizações trabalham com os dois modelos, né? No seu portfólio de produtos, tem produtos customizados que são produzidos apenas com o pedido do cliente, que tem a produção puxada, e uma parte do seu portfólio são produtos padronizados feitos por meio de produção empurrada, tendo estoque ali antes da demanda do cliente final. E pensando ainda no sistema produtivo, os 5 objetivos de desempenhos principais
dos sistemas produtivos são a qualidade, a rapidez, confiabilidade, flexibilidade e o custo. Como isso funciona? O sistema produtivo ele visa como objetivo fazer as coisas certo, fazer as coisas mais rapidamente, fazer as coisas a tempo, conseguir mudar o que se faz e sempre fazer as coisas mais barato. Então, eu como gestor de produção tenho que entender esses 5 objetivos para alcançá-los dentro do meu sistema produtivo. Falando ainda aí da qualidade, ó, o objetivo qualidade significa fazer as coisas certo. Isso porque um bom desempenho de qualidade em uma operação não leva apenas à satisfação dos consumidores externos, como também torna fácil a vida das pessoas envolvidas na operação. Como que eu vou garantir fazer as minhas coisas, meus produtos com qualidade? Tendo um bom planejamento, tendo padrão dos processos, tendo boas matérias-primas. Então, tudo isso acontece e com base em vários outros fatores já falados anteriormente, como tendo uma boa cadeia de suprimentos, que me fornecerá bons insumos, boas matérias-primas, certo? O objetivo rapidez, né? Em quanto tempo eu consigo produzir o meu produto? Quanto tempo vai demorar para mim conseguir entregar o produto para o cliente final? Então, quanto mais rápido os produtos estiverem disponíveis para o consumidor, mais provável é que eles venham a comprá-los, certo? Então, eu busco sempre fazer todos os meus processos de uma forma mais rápida. Isso vai fazer com que eu produza menos itens em menor tempo, mais itens em menor tempo. Eu consigo baratear o preço dos meus produtos e disponibilizo eles mais rapidamente para os clientes finais. Como que eu consigo a rapidez do meu processo produtivo? Mais uma vez, tendo planejamento, tendo métodos, né? Fluxogramas de processos, instruções de trabalho, fazendo com que todos os colaboradores conheçam o seu processo, como executá-lo, qual o impacto que o processo dele gera no próximo processo, certo? Isso tudo eu consigo com treinamento. Objetivo confiabilidade, né? Que significa fazer as coisas a tempo, em tempo dos consumidores receberem seus bens prometidos. A confiabilidade na operação interna tem um efeito singular, isso porque os clientes internos julgarão o desempenho um dos outros, né? E a confiabilidade, pensando no cliente final, é o quanto eu consigo garantir para o meu cliente que quando ele me pedir, né, eu vou conseguir deslocar o produto aqui da minha empresa do ponto A e entregá-lo lá no ponto B. A confiabilidade de que eu não vou ter ruptura nesse processo, né? Que os meus processos produtivos não têm falhas, que efetivamente o produto vai chegar na mão dele. Quem nunca comprou algo aí e o produto no meio do processo foi cancelado, não chegou? Como que eu garanto essa confiabilidade? Principalmente tendo os sistemas de manutenção preventiva nos equipamentos do meu processo. Porque se uma máquina quebra ou falha, eu, consequentemente, não vou conseguir entregar esse produto para o cliente final. O objetivo flexibilidade significa a capacidade de mudar a operação, né? Essa mudança pode ser tanto no tipo de produto ou serviço que eu forneço, flexibilidade de composto no meu mix de produto, ou seja, no meu próprio produto eu consigo customizar esse produto, flexibilidade no volume de entrega, certo? Eu consigo aumentar a minha capacidade produtiva para entregar mais caso o cliente necessite. Vemos isso atualmente aí nesse momento de pandemia, as fabricantes de álcool em gel, por exemplo, que nos primeiros meses aí sofreram muito por não terem a capacidade produtiva para atender os pedidos que surgiram.
tiveram que se readaptar, criar mais horários, contratar colaboradores, enfim, né? Então, uma mudança no volume da entrega mostrou que algumas empresas não tinham essa flexibilidade. Ao contrário de outras, né? Como algumas fabricantes de cosméticos e de bebidas que mudaram seu processo produtivo para produzirem álcool gel. Então, isso é a flexibilidade do processo produtivo. Eu consegui me adaptar. E flexibilidade de entrega. Eu consigo entregar por diversos canais, eu consigo entregar com hora marcada, eu consigo entregar na porta do cliente ou deixar esse produto disponível para ele em uma das minhas lojas. A maioria das empresas hoje em dia trabalha com esse formato, né? Você compra pela internet, tem a opção de receber na sua casa ou retirar na loja. Então, tudo isso também entra nesse objetivo de flexibilidade. E o objetivo custo, como já falado anteriormente, fala em obter aí o menor custo de produzir bens e serviços, o que vai reduzir o preço aos consumidores. Quanto mais barato for o meu processo produtivo, mais barato é o meu produto acabado, né? E até porque eu não posso aumentar o preço do meu produto hoje em dia porque eu tenho concorrência. Então, para mim obter lucro, eu tenho que reduzir o custo do meu processo produtivo. Como que eu reduzo esse custo? Conseguindo reduzir o custo com os funcionários, ou seja, eu tenho uma equipe de 10 funcionários, eu tenho que fazer esses funcionários terem a maior produtividade, para mim não precisar gerar tanto hora extra, não precisar criar novos turnos, reduzindo esse custo com os funcionários. Custo das instalações, ou seja, eu tenho que dimensionar o tamanho da minha fábrica, o tamanho do meu processo produtivo, de forma com que ele atenda às minhas necessidades, que eu não pague muito caro por um aluguel, por um espaço de armazenagem que eu não utilizo efetivamente. E custos com materiais, né? Custo com matérias-primas e insumos. Como que eu consigo reduzir esses custos e garantir a qualidade? Mais uma vez participando de uma cadeia de suprimentos, né? Criando aquela parceria com fornecedores, os quais eu terei uma fidelização de fornecimento por um determinado período, garantindo assim qualidade no meu material e um custo menor no meu material. Isso comprando em quantidades relevantes aí para ambos os lados, certo? Então esse objetivo custo ele é muito importante, né? Hoje a empresa não consegue aumentar o custo do seu produto para obter lucro, porque ela tem muita concorrência e até porque o próprio cliente também não está com tanto poder aquisitivo. Para obter lucro, a empresa efetivamente tem que reduzir o custo do seu processo produtivo sem afetar a qualidade do produto acabado. E aí, ferramentas que apoiam todos esses objetivos, que tornam o alcance desses objetivos possíveis, eu posso citar como exemplo a análise SWOT, né? Acredito que grande parte já ouviu falar desse modelinho, que é a análise Strengths, Weakness, Opportunities e Threats. Traduzindo para o nosso português, é a análise de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Ou seja, a empresa, quando vai planejar o seu processo produtivo, vai planejar o andamento da sua organização, as suas estratégias, ela tem que fazer algumas análises para poder começar a sua operação. Dentre elas, eu tenho a análise SWOT, né, que avalia aí fatores positivos e negativos do negócio e fatores desses que são internos e externos. Ou seja, eu vou começar uma produção de um novo produto. Eu tenho que buscar dentro da minha organização, né, dos meus fatores internos, as minhas forças. O que poderiam ser minhas forças aí? Eu já ter a mão de obra qualificada, eu já ter os equipamentos necessários, enfim. O que poderiam ser os fatores negativos? As minhas fraquezas, que são fatores externos. Eu saber se eu tenho a capacidade produtiva para fazer esse novo produto. Eu vou ter que criar uma nova jornada de trabalho, vou ter que contratar novos funcionários. Oportunidades. Aqui eu venho nos fatores externos.
são as oportunidades que estão fora da minha organização, como, por exemplo, uma nova fatia de mercado, uma mudança no perfil do consumidor. Então, muitas empresas, nesse momento, viram como oportunidade as vendas online. Por exemplo, empresas que não atuavam com vendas online viram que o comportamento do consumidor devido à pandemia, ao risco de contaminação pela doença, acabou mudando e é uma oportunidade ter esse canal de vendas aí online. Como ameaças, essa mesma oportunidade que surgiu para a minha empresa surgiu para várias outras. Então, eu tenho como ameaça a grande concorrência. Então, eu preciso ter um diferencial no meu produto, que pode ser, por exemplo, o entregador, né? O entregador que usa os equipamentos de proteção individuais corretos para a prevenção às doenças. Enfim, eu tenho que ter diferenciais. Fazer uma análise SWOT, por exemplo, desse modelo de educação à distância. Como forças, no meu caso, eu tenho a infraestrutura necessária, né, um notebook, um celular, uma câmera, um ambiente necessário, e tenho já um curso específico para mediação desse tipo de aula. Como fraqueza, né, um fator meu mesmo, a minha internet não é muito boa, né? Eu moro numa região que a internet não é tão boa. Então eu tenho os recursos necessários, mas a minha internet não é muito boa. Mas é um fator interno, né? Eu consigo atuar em cima desses dois fatores. Eu consigo fazer um novo curso, consigo trocar os meus recursos e consigo também trocar o meu provedor de internet, certo? Então são fatores que eu consigo atuar. Fatores externos, oportunidades. Como oportunidades, esse momento de aulas em educação à distância, para mim, é uma oportunidade de aprender uma nova profissão, de colocar mais uma habilidade no meu currículo e de divulgar esse meu trabalho, né? De repente, abrindo portas para outras instituições, enfim, para outras empresas, vendo que eu tenho essa facilidade para trabalhos remotos. Como ameaças para as aulas online, a particularidade, por exemplo, de cada discente, né, de cada aluno, porque eu tenho alunos que não se inscreveram para o curso EAD, então muitas vezes esse aluno não tem a infraestrutura necessária, né, isso como parte de computador, celular, enfim, às vezes esse aluno não tem a internet necessária também e o próprio ambiente, né? Quando a pessoa não se inscreve para esse tipo de curso, de repente ela não tem aquele ambiente tranquilo para estudar, não tem o seu cantinho ali na sua casa. Então eu tenho fatores que eu consigo atuar e fatores que eu não consigo atuar. A empresa pode fazer isso dentro do seu sistema produtivo, entender o que ela tem de forças e de fraquezas e de oportunidades e ameaças para esse planejamento produtivo. Outra ferramenta também de planejamento para os processos produtivos é o ciclo PDCA. Né? Ciclo PDCA, também conhecido como ciclo de Shewhart, né? Walter Andrew Shewhart, quem criou esse método, é uma ferramenta de gestão utilizada pelas empresas de todo mundo. Então, quando eu vou começar o meu processo produtivo de determinado item, eu defino as metas, né? Quantos por cento de aumento eu quero ter, quantos por cento eu quero produzir por hora, enfim, as diversas metas aí, meus KPIs. Eu determino os métodos para alcançar as metas, ou seja, como vai ser esse método? Eu tenho a instrução de trabalho, eu tenho o fluxograma do processo, eu tenho a medição de tempo e movimento de cada processo. Feito isso, eu educo e treino meus colaboradores com base no planejamento que eu fiz anteriormente e executo o trabalho, certo? Depois de executado, eu vou ter que verificar os efeitos desse trabalho executado. Vou verificar se as metas foram alcançadas. E depois eu atuo nesse processo em função dos resultados. Então, o PDCA é o Plan, de planejamento, o Do, de execução, o Check, de verificação, e o Action, de correção ou padronização. Então, eu planejo meu processo produtivo, criando as metas e os métodos para execução. Eu executo, primeiramente, treinando o colaborador e efetivamente ele executando o que foi treinado. Eu faço o controle ou verificação para analisar se as metas e os métodos foram alcançados e, se necessário, eu atuo corretivamente,
nesse processo para ajustar erros ou atuo em uma oportunidade de melhoria, padronizando efetivamente aquele processo. Então, quando eu penso no processo produtivo, eu tenho duas ferramentas simples aí para planejamento de ambos, né? Que são a análise SWOT, né, que eu acabei nem citando, mas foi acreditada a Albert Humphrey, né, um americano que analisou aí 500 empresas na época para criar esse método de força, fraqueza, oportunidades e ameaças, e a análise do ciclo PDCA de Walter Andrew Schwartz, certo? Então, basicamente é isso, né? Falamos aí do sistema produtivo, o que é, né, o sistema produtivo, falamos dos tipos de programação puxada e empurrada, falamos dos 5 objetivos do sistema produtivo, né, qualidade, rapidez, confiabilidade, flexibilidade e custo. Falamos aqui duas ferramentas para planejamento produtivo. Na próxima aula falaremos efetivamente de programação de produção, né, de como fazer essa programação e o sequenciamento de atividades. Peço que as dúvidas deixem nos comentários. Aqui são as principais referências para a elaboração dessa aula e agradeço a presença de todos aí, tá ok? Muito obrigado e até mais.